Pois bem, De Olho na Cidade Perspectiva está de volta e a entrevista de hoje é com o Carlos Hoffman Pádua, ele que é presidente do Sindlojas, o Sindicato dos Lojistas de Guarapari. Carlinhos, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio, é um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço pela atenção e estou às suas ordens. Carlinhos, Sindlojas, né? A gente associa muito a questão do comércio com associação comercial, com o CDL. Qual é a diferença entre o Sindicato dos Lojistas e essas outras entidades? Bom, todas têm o objetivo de trabalhar só com um fator, é atendimento às necessidades do comércio em geral. Mas cada uma tem a sua característica diferenciada. Por exemplo, a CDL tem o SPC agregado a ela, que é uma outra prestação de serviço agregado à CDL. Que é o controle do crédito. Controle de liberação de créditos. A associação comercial também trabalha de outras formas, com outras ações, junto ao governo, junto às prefeituras. O sindicato ele trabalha da seguinte maneira, para poder o sindicato participar das negociações de convenção coletiva de trabalho, que diz respeito ao salário do comerciário e algumas outras ações, o sindicato tem que estar afiliado à Federação do Comércio, o qual nós somos. Eu sou membro do Conselho de Representantes da Federação do Comércio, que representa o sistema FEComércio, SESC e SENAC. Então, o sindicato ele é dessa forma. Por exemplo, todos os anos, no período de setembro para outubro, começam as negociações do salário da categoria do trabalhador. O sindicato da categoria do laboral manda para a federação a proposta de negociação do salário do comerciário. Sim. Então, a federação chama todos os sindicatos filiados, discutem os pontos de que vão aceitar da proposta, se discute 1, 2, 3 reuniões, forma-se uma comissão para sentar junto ao sindicato da categoria laboral para destinar o salário do comerciário. Essa é uma das funções que o sindicato tem junto no compromisso do comércio. Uma outra é a questão, por exemplo, horários especiais de funcionamento do comércio, principalmente que a gente trabalha final de ano com horário estendido a mais, sim, um trabalho no domingo. Tudo isso depende de quê? Para se fazer, depende da negociação com o sindicato da categoria laboral. Certo. Então, essas diferenças e mais outras ações que o sindicato também agrega, como, por exemplo, a emissão da carteirinha que o lojista, né, o dono de loja, pode fazer junto ao SESC, para a família dele ter o direito, né, de um custo menor, um pagamento menor da entrada das unidades do SESC de Guarapari, de Praia Formosa, com ele apresentando a carteirinha dele, né, ele tem um desconto, passa um preço diferenciado para ele e para a família. É um outro fator também que o lojista pode ter disso aí, né? Isso tem através de quê? Através da orientação do sindicato. Nós temos um sitezinho que orienta isso aí, tem aí atrás, né? O site é o www.sindlojasguarapari.com. E agora o site tem informações lá. Tem informações sobre isso aí. A minha secretária também colocou agora no Facebook também, né? Então a gente tem essas informações de documentos necessários para que o lojista possa fazer a carteirinha dele, da família, né, de todas as pessoas dele, os documentos a serem levados. Agora, então, essas são algumas coisas que o sindicato tem a diferença em relação à CDL e associação comercial. Você falou dessa questão do relacionamento da parte patronal, né, e da parte dos trabalhadores. Exato. Hoje, como é que dá o dissídio? Ele consegue fechar os acordos ou fica pendente a partir da data base? Olha, normalmente toda negociação tem um prazo a ser definido. Porque se ultrapassar o prazo definido que está na própria convenção coletiva, tem um prazo determinado. Se ultrapassar aquilo ali, gera multa para a Federação do Comércio e gera multa para os sindicomerciários também. Então essa negociação tem que ser feita. É forçado a chegar? É forçado a chegar. Não tem como passar 1 ano, 2 anos sem uma decisão final? Todos os anos, as propostas têm que ser mandadas, né? Aí a federação acolhe aquilo junto com o jurídico e depois ela faz o quê? Chama os sindicatos filiados das cidades, como tem aqui. Nós temos Guarapari, Cariacica, Vila Velha, Vitória, Caracruz, Linhares, Colatina, São Gabriel da Palha e abrange mais outras 4 cidades dali. Todos vão à reunião, discutem, marcam os pontos no qual vão se mexer. Isso aqui vai manter o que está, isso aqui não muda. Então muda o quê? Muda salário, muda a questão, às vezes, um aumento do plano de saúde, no seguro de vida e algumas outras questões que eles sempre colocam de alguns direitos que eles acham que o trabalhador deve ter e que nós, como patronais, devemos respeitar. Sim, e qual é a data base do comércio? A data base do comércio é novembro.
Pois bem. E hoje, qual é o salário mínimo do comerciário? Hoje, o salário do comerciário é R$660. 600 é o salário mínimo, né? É o salário, não, o salário mínimo é 622. 622. O salário da categoria do comerciário é 660. Agora, Carlinhos, como é que funciona essa coisa da pessoa que trabalha na loja e que recebe por comissão de venda? Pode ser, essa comissão, ela pode ter um fixo, mais essa comissão até fechar o salário mínimo, que é 660, ou ela tem que ter obrigatoriamente o salário mínimo 600, 660 e ganha, o que ela ganhar mais de comissão acrescenta no salário? Como é que é essa coisa? Convenção coletiva, na própria convenção coletiva, já reza uma série de fatores, uma série de ganhos que um funcionário tem. Como por exemplo, com o uniforme, né, que tem que dar a gestante, tem o direito dela dentro do trabalho do horário específico dentro da loja, né? Quem trabalha de caixa tem um salário, tem um ganho diferenciado por trabalhar de caixa. Então, todas essas questões estão todas elas embutidas dentro da convenção coletiva, inclusive o síndico comerciário, a cada ano, ele coloca alguns pontos que a própria Federação do Comércio nós analisamos junto se vamos aceitar ou não. Ou aceitamos, ou então podemos mudar isso. Não pode ser assim? Então, por exemplo, nós tínhamos aí o aviso prévio indenizado. Era uma coisa que o comerciante reclamava muito desse aviso prévio indenizado. Independente de qualquer situação, até mesmo se o funcionário pedisse para sair, você tinha que pagar o aviso indenizado. Exatamente. Então, essa questão toda hoje, depois com alguns debates de alguns anos, conseguimos tirar esse aviso prévio indenizado da convenção coletiva. Então, quer dizer, porque antes, pelo que eu entendo, quando você demitia o funcionário, mesmo que se você desse o aviso prévio para ele cumprir lá os 27 dias dele, não é isso? Exato. Assim mesmo você tinha que pagar exato. O aviso. Agora não precisa mais. Então isso aí isso já define. Então são coisas que vão acontecendo, mas acontece o seguinte, para você conseguir uma coisa desse tipo, eles sempre querem alguma outra coisa em troca, uma compensação de alguma forma, né? Então eles colocam lá, às vezes, alguma coisa, por exemplo, que no shopping, por exemplo, para a questão nos shopping centers, existe uma diferença. Na própria convenção determina certos horários. Sim. Por exemplo, no feriado hoje está lá na convenção que nos feriados considerados que são os feriados que o comércio pode trabalhar. O que não pode, por exemplo, 1º de maio, 1º de janeiro, 25 de dezembro e 7 de setembro, o comércio não pode. Você não pode exigir do funcionário o labor naqueles dias. Você não pode exigir. Mesmo pagando a ele dobrado. Você não pode exigir. Tá? Agora, nos outros feriados, o comércio pode funcionar. Certo. Mas ele tem que trabalhar de 8 às 18. Não pode exigir hora extra em dia de trabalhar nos feriados e tem que pagar o dia trabalhado. Se ele quiser estender, ele faz um turno a mais, por escala. Ele paga esse dia trabalhado e já tem o valor estipulado na própria cláusula da convenção, já determina o valor a ser pago por o dia, que tem que pagar o valor do dia trabalhado, alimentação e vale transporte, ele tem que dar para o funcionário no dia trabalhado. E agora, essa questão do domingo, Carlinhos, a gente via que antes o comércio, principalmente os mercados, abriam no domingo, aí houve toda essa negociação e agora os mercados não abrem mais no domingo. Por que isso aí? Isso aí foi o seguinte, na verdade, isso é uma reivindicação da categoria dos comerciários já de muito tempo, que estavam querendo que o comércio, principalmente os supermercados, fechasse aos domingos. A ACAPES, isso já vem, acho que tem uns 3 anos que nós já estamos nesse processo. A ACAPES fez uma pesquisa em toda a Grande Vitória, em todo o estado, se o supermercadista gostaria de trabalhar no domingo. Segundo a ACAPES, 88% da categoria definiu por não trabalhar. Na época só teve dois supermercados que não quiseram entrar, que foi o Walmart e o antigo Carrefour. Sim. Não entraram nisso, não quiseram entrar nisso aí. Isso aí, para o comerciário adorou essa iniciativa de determinar os dias. Então, ficou muita discussão se conseguiu colocar que os supermercados não trabalham no domingo, né, por isso. Mas existem algumas datas em que eles aceitem, né, colocam lá, por exemplo, se vai ficar como um 7 de setembro. Se o 7 de setembro cai na segunda-feira, vai ficar 2 dias fechado. É ruim para o consumidor ter uma coisa desse, 2 dias totalmente fechado. Sim, sim. O que eles fazem? Então já se coloca
já se faz uma análise desse período, na própria convenção coletiva já é colocado. Então, anualmente já será permitido no dia tal, assim, o poder irá trabalhar. Agora, esse dia trabalhado, ele vai ter que pagar o dia de todo funcionário do dia trabalhado, todos os direitos, como já consta na própria convenção. Com certeza. Agora, ele está falando sobre essa questão do domingo e eu queria saber com você como é que fica uma cidade turística como Guarapari. Mas isso nós vamos falar logo depois do intervalo. Um instante só, nós vamos e voltamos.